Galera, muito cuidado com a desinformação. Tem muita mentira sendo divulgada sobre o julgamento da prisão de segunda instância. Tem também muita gente revoltada sem nem saber o que está acontecendo, ou seja, está só indo na onda mesmo. Mas você que está inscrito no nosso canal sabe que para exercer a cidadania plena tem que estar bem informado, e esse é o objetivo do nosso canal: informar, compartilhar conhecimento, esclarecer questões jurídicas de forma leve, divertida e acessível para leigos. Por isso, a gente fez esse vídeo para te ajudar a entender a decisão do STF sobre prisão em segunda instância. Esse é o seu direito de hoje. Meu nome é Gabriel Aquino. Fica comigo. Primeiro, vamos dar nomes aos bois. Vocês lembram daquela aula sobre os 3 poderes na escola: legislativo, executivo e judiciário? Então, quem decide como o país vai funcionar, quem cria as leis, quem modifica as leis em nome do povo brasileiro é o Legislativo, é o Congresso Federal, que é composto por deputados e senadores eleitos democraticamente. Já o Judiciário não é formado por representantes eleitos. O Judiciário não representa o povo brasileiro e, por isso, não tem o poder nem a função de criar ou modificar as leis. O Judiciário é composto pelos tribunais estaduais e federais e a sua função é ser guardião das leis, é julgar os casos concretos de acordo com as leis criadas pelo Legislativo. Já o STF, que é o órgão máximo do Judiciário no país, tem a função de fazer cumprir a lei máxima do país, a Constituição Federal. Então, galera, é muito importante esclarecer que se você acha que a Constituição do Brasil tem que mudar, não é com o STF que você tem que se revoltar, é com o Congresso Federal, é com o deputado e o senador que você elegeu. Eles têm poder para isso, essa é a função deles. Mas então, qual é a confusão desse caso da prisão em segunda instância? A nossa Constituição Federal, quando foi escrita pelo Legislativo, em 1988, tem um trecho que diz assim: ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Ele traz um princípio que é fundamental para a democracia, o princípio da presunção de inocência. Ou seja, todos são inocentes até que se prove o contrário, até que a sentença seja definitiva. Trânsito em julgado é quando a sentença não pode mais ser modificada. É uma sentença definitiva, não tem mais recurso. Por causa desse artigo, galera, o STF sempre proibiu a prisão antes do trânsito em julgado, entendendo que a prisão antes do trânsito em julgado vai contra o princípio da presunção de inocência que está na Constituição. Mas vamos lá que essa história ainda não acabou. Em 2011, o Legislativo criou outra lei sobre o mesmo assunto, que está no artigo 283 do Código de Processo Penal, dizendo com todas as letras que a pena de prisão só pode começar a ser cumprida depois que a condenação transitar em julgado. Ou seja, o Legislativo, além de colocar a presunção de inocência na Constituição, colocou ainda no Código de Processo Penal um artigo proibindo expressamente a prisão antes do trânsito em julgado. Até aí tudo certo. A coisa ficou confusa quando, em 2016, o STF permitiu, em um caso específico, a prisão após a condenação à segunda instância e antes do trânsito em julgado, flexibilizando o cumprimento do artigo 283 do Código de Processo Penal. Na minha opinião, foi aí que o STF errou, porque ele deu uma de legislador e não cumpriu o que já estava determinado na lei. A partir daí, seguindo o precedente do STF, muitos juízes passaram a ordenar a prisão dos condenados em segunda instância. Entre esses juízes, o Sérgio Moro, no caso Lula, entre vários outros da Lava Jato e outros pelo Brasil afora. Então o país ficou dividido. De um lado, tinham juízes que mandavam prender os condenados em segunda instância, seguindo o precedente do STF, e do outro lado, os juízes que esperavam o trânsito em julgado para mandar prender, seguindo a lei. Essa confusão fez o assunto voltar para o STF, que tem que dizer de uma vez se o artigo 283 do Código Penal é para ser cumprido ou não. E como o STF é o guardião da Constituição, a pergunta é a seguinte: o artigo 283 do Código de Processo Penal é constitucional ou não? Se for, é para ser seguido por todo mundo. Se não for,
não é para ninguém seguir. E o STF decidiu, finalmente, que o artigo 283 é constitucional sim. E isso significa que, a partir de agora, é ilegal prender alguém antes do trânsito em julgado da condenação. Na minha opinião, o STF, dessa vez, e não em 2016, fez o correto e cumpriu a sua função. Existe a lei e não tem nada na Constituição que vá contra essa lei, muito pelo contrário. O artigo 283 ele é respaldado pela Constituição através do princípio da presunção de inocência. Agora, se o povo acha que essa lei está errada, que o condenado de segunda instância já tem que começar a cumprir pena, o povo tem que perturbar os congressistas para mudarem a lei. E já existem projetos de lei nesse sentido. Mas calma, galera, eu vi muita gente falando que todos os estupradores, assassinos vão ser soltos, não tem nada a ver. Primeiro, que todos os crimes dolosos contra a vida são julgados pelo tribunal do júri e essa decisão não vale para o tribunal do júri. Em segundo lugar, existe um outro tipo de prisão, que não é a prisão por pena, é a prisão cautelar, que ainda pode ser usada antes do trânsito em julgado. A prisão cautelar é uma prisão preventiva, que existe para o acusado não atrapalhar nas investigações, não atrapalhar no processo, não tentar fugir, e também no caso dele ser uma pessoa que já comete muitos crimes, não é o primeiro processo dele, ele é mantido preso para garantir a segurança da sociedade. Beleza, esclarecemos tudo sobre os aspectos técnicos, jurídicos da questão. O STF então cumpriu a função dele, tá tudo certo. Mas agora, se a prisão em segunda instância deve ser permitida ou não, moralmente falando, é outro debate, assunto para outro vídeo. Mas eu coloco já aqui uma reflexão para vocês fazerem. E se o cidadão for inocentado depois de já ter começado a cumprir pena? Porque acontece bastante, tá? De condenados em segunda instância serem inocentados nas instâncias superiores. Como é que vai devolver a liberdade perdida para essa pessoa? As pessoas falam, nos Estados Unidos é assim, a pessoa é presa na primeira instância. Mas o que mais tem também é notícia de gente que ficou 10, 15, 20 anos preso só para depois ser inocentado. E aí, como é que fica essa pessoa? E o principal argumento de quem é a favor da prisão em segunda instância é que muitos condenados em segunda instância usam os recursos para adiar o cumprimento da pena, algumas vezes até a pena prescrever, e aí ficam impunes. Mas, na minha opinião, isso não é problema da prisão em segunda instância. Isso é um problema do tempo que o judiciário leva para julgar, para levar os processos até o trânsito em julgado, que é um absurdo. Muitas vezes demora 10, 15 anos. Isso tem que ser resolvido e não tem nada a ver com a presunção de inocência. Tem a ver com a reforma no judiciário, aumentar a efetividade do judiciário mesmo. Agora, sobre esse argumento de combater a impunidade, eu não acredito que esse caminho, o caminho de limitar a presunção de inocência, seja um caminho que vai realmente combater a impunidade. O problema da impunidade ele é muito complexo. Mas o debate é importante, tem que ser feito com toda a responsabilidade, galera. Então vamos tomar cuidado para não cair na onda de quem ganha com a desinformação, com as notícias falsas. Beleza? É isso, galera. Não se esquece de curtir se você achou útil esse vídeo, de compartilhar com quem você acha que vai aproveitar esse vídeo, as informações nele. Muito obrigado. Tamo junto. Se a cláusula é pétrea, por que eles foram mudar, então, para a prisão em segunda instância? Fica aquela pergunta, por que mudaram para a prisão em segunda instância? Foi para prender o Lula para ele não participar das eleições? E aí agora a pergunta, e por que mudaram de novo agora? Foi para soltar o Lula depois das eleições? Hein, Valteno? Isso é o menino aqui que me perguntou aqui, ó. Pergunta aqui do lado, difícil. Ó. O moleque tem razão. Quer dizer que se a cláusula é pétrea, por que eles mudaram? Se a cláusula é pétrea não muda, é constitucional. Só muda através de você mudando a Constituição. Né? Então, se eles mudaram, deixou de ser pétrea e ela mudou. Então, fica-se aquela impressão. Quer dizer que eles deixaram a cláusula pétrea mudar para a madeira daquela época para prender o Lula, para o Lula ficar fora da eleição. E agora eles estão mudando a cláusula que era pétrea virou pau para pedra de novo, porque agora soltam o Lula.